A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. H.P. Lovecraft. Que tipo de doença não deixa sequela no corpo? Nenhum tipo de marca, arranhões ou hematomas. Mas faz com que os homens mais sãos do mundo comecem a caminhar como um bicho boçal, falar coisas incoerentes e ignorar o seu semelhante. As pessoas começaram a ficar diferentes e muitas não voltavam quando entravam na floresta. Dizem que algo apareceu lá, uma coisa que não faz parte de nossa terra. Uma entidade que veio na noite em que o céu brilhou e uma bola de fogo caiu bem dentro da mata, lá no meio, aonde as árvores são mais altas. O meu irmão, que iria se casar com uma moça de uma família nobre e juntar nossas casas, voltou diferente e assustado depois de uma caçada. Ele parecia louco, com os mesmos sintomas de uma doença sem explicações para a medicina. Ninguém estava conseguindo ajudá-lo e eu fui obrigado, com 2 cães, já que nenhum homem tinha coragem de ir comigo, a saber o que ele viu, sentir o que ele sentiu e buscar uma explicação para tentar, ao menos, ajudar o sangue do meu sangue. Sabe, eu não sou um biólogo e não entendo muito bem sobre os bichos locais. Contudo, havia algo errado lá. Senti logo nos primeiros quilômetros a falta de animais pequenos e grandes, dos barulhos de pássaro entre outros sons que a floresta fazia. Notei, quando cheguei na parte que as árvores ficaram maiores, que elas foram derrubadas. Quando eu digo derrubadas, não me refiro no sentido de que alguém tenha utilizado a mão de obra humana, mas elas foram quebradas bem no meio do tronco, como se algo tivesse as derrubado, por pura brutalidade. E o que fez isso de maneira alguma faz parte desse lugar. Como eu já tinha falado, algumas horas antes, a floresta estava diferente, uma vez que em muitas partes, principalmente onde as árvores foram destruídas, havia um musgo pegajoso, uma substância terrível que inalava um odor insuportável. Os 2 cachorros ficaram espirrando diversas vezes e agoniados quando tentaram farejar o que se tratava aquilo. O início da noite deixou a floresta ainda mais macabra, com sons perversos. O que estava fazendo isso parecia zombar da natureza. Ele estava sendo espalhado pelo vento. Aquelas perturbações cósmicas e doentias diminuíram um pouco para mim, já que consegui colocar 2 algodão no meu ouvido. No entanto, coisas mais estranhas aos meus olhos estavam por vir. Comecei a sentir um cheiro de algo semelhante a ovo podre e comecei a seguir o odor com os cachorros, que estavam ficando cada vez mais vidrados. Após alguns metros, encontramos algo que nenhum tipo de arma, nem qualquer tipo de máquina criada pelo homem poderia ter feito. Havia uma cratera enorme, algo que havia sido criado recentemente, pois a fumaça estranha saía de dentro, e os animais ficaram agoniados. Eu não consegui ficar mais nem 1 minuto próximo. Então, começamos a tentar encontrar alguma coisa e o que estava acontecendo naquele lugar. Em um determinado momento, comecei a tropeçar. Parecia haver vários buracos no chão, mas quando eu coloquei a lanterna e fiz os cálculos, concluí que aquilo não tinha sido feito pela natureza. Se eu fosse pensar de uma forma mais sem lógica do mundo, poderia dizer que eram pegadas de elefante. Todavia, com tamanho extremamente desproporcional para tal animal, de repente ouvi um barulho de árvore quebrando e aqueles sons ficaram mais agoniantes. Peguei minha espingarda e comecei a correr na direção daquilo, que fazia agitações nas árvores, semelhante a terremotos. A essa altura, estava colocando todas as minhas forças em minhas 2 pernas e puxando os 2 cães pela corrente, visto que eles quase estavam me abandonando.
Em um determinado instante, o chão estremeceu tão forte que eu caí arrastando os 2 animais e descemos para um local por causa do solo acidentado. Nessa ocasião, um silêncio reinou. A terra parou de tremer e as árvores não fizeram mais barulho, como se estivessem sendo quebradas. Estava tão escuro e a minha lanterna não parava de piscar. O meu corpo estava banhado com aquele musgo gelatinoso. Tentei levantar, sem muito sucesso, e os animais estavam inquietos e latindo para todas as direções, como se estivesse confuso com algo espreitando na imensidão da noite. Da mesma forma que o som parou e as árvores ficaram silenciosas, uma agitação louca soltou em nossa mente. Eu, assim como os 2 cachorros, estava atônito. Parecia que algo se movia quebrando as árvores em todas as direções. O som parou mais uma vez. Minha respiração estava ficando cada vez mais ofegante. Quando eu estava abraçando a loucura daquele momento, um bafo quente, vindo de cima para baixo, fez com que o meu corpo estremecesse. E os cachorros, oh meu Deus, os pobres animais gritavam como se fosse uma pessoa observando a pior perversão do mundo. As suas pernas ficaram fracas. Eles correram cambaleando após terem mordido a minha mão para que eu largasse as correntes. Saíram em disparada, deixando uma trilha com urina e fezes. O bafo quente foi jogado mais uma vez em cima de mim. Num momento de adrenalina e face ao horror cósmico, peguei o pequeno barril com pólvora e arremessei para cima na direção que estava vindo o ar quente. E disparei com um tiro preciso, fazendo com que uma explosão misturada com gases tóxicos, as quais estavam sendo espalhados na floresta por conta daquela cratera, criasse uma iluminação. E eu pude enxergar a coisa que estava invisível, a mesma que estava derrubando as árvores e deixando os homens loucos. O pouco que eu pude vislumbrar foi algo que não deu para descrever. Não existe palavras humanas capazes de expressar tais profundezas do horror que aquela coisa gelatinosa e verde assemelhava. O corpo da criatura não era sólido, assemelhava-se a uma gosma nojenta. Isso explicava muito sobre o músculo gelatinoso e suas proporções, respondendo o porquê das árvores terem sido quebradas por algo grande. A criatura berrou. O som foi tão medonho, blasfêmico, horrível, que minha mente não conseguiu digerir. Quando eu consegui ter um pouco de noção da situação na qual eu estava passando, percebi que estava correndo. O meu próprio corpo desafiou a física e a razão humana e começou a fugir por conta própria. Quanto mais longe eu chegava, mais o barulho daquele grunhindo de agonia estava ficando distante. Todos perguntaram como eu não tinha ficado louco, mas guardei sequelas daquele dia. Eu não consegui explicar para ninguém e nem encontrar palavras razoáveis para expressar o que está ainda na floresta. No entanto, minha forma de olhar e minha boca gaguejando ao tentar balbuciar fez com que todos soubessem que dentro do mato, na parte mais remota e sombria da selva, tem algo que a mente humana não vai conseguir explicar jamais. Até lá, fiquem bem, fiquem seguros.